21 de abril, dia de Tiradentes. A data em homenagem ao mártir da Inconfidência Mineira foi instituída a partir da Lei Federal número 1266, de 8 de dezembro de 1950. Pode-se afirmar que Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, morreu lutando por algo fundamental na felicidade de todo ser humano, a liberdade. Mas, para se ter essa interpretação dos fatos, novamente, como em todos os anos, é importante lembrar o que foi o movimento da Inconfidência Mineira. Um movimento que expressava não só a insatisfação dos moradores da capitania de Minas Gerais, mas também de todos os integrantes da colônia Brasil. A Inconfidência Mineira aconteceu no ano de 1789, liderada por alguns fazendeiros, mineradores, comerciantes que não aguentavam mais a alta carga de impostos. Então, dois impostos se destacavam e que motivaram a Inconfidência Mineira. Um deles era o quinto, que já era cobrado há muito tempo, que era 1/5 do ouro produzido, era enviado para Portugal, uma vez que o Brasil era colônia portuguesa e deveria exportar para lá, mediante o pacto colonial, tudo que era produzido aqui. Então tinha o quinto. E o outro imposto que foi implementado para coibir a sonegação foi a derrama. Então a derrama revoltou os habitantes da capitania das Minas Gerais, porque era o confisco de bens. Então aqueles inadimplentes com o governo português, eles eram punidos com o confisco dos seus bens. Então, se não houvesse o pagamento do quinto e dos demais impostos, os membros do fisco português chegavam às casas e confiscavam os bens, escravos, bens materiais, enfim. E aí isso também revoltou os habitantes da capitania das Minas Gerais. Tiradentes, portanto, fazia parte de um movimento que ia contra os interesses da coroa portuguesa, e ele ousou desafiar o governo vigente, no caso, o Reino de Portugal, e acabou morto por defender seus ideais. Ele foi criado por um tio, que era dentista. Esse tio ensinou para ele o ofício de ser dentista e por isso é chamado de Tiradentes. A alcunha ou o apelido de Tiradentes provém da profissão que o tio dele ensinou para ele. Ele tinha várias profissões, ele era dentista, minerador, comerciante, chegou a ocupar um cargo militar que era chamado de alferes na época, um cargo, uma patente rasa, uma patente inicial do exército. E nesse trabalho dele, ele fiscalizava o escoamento do ouro que era escoado por uma estrada chamada de Caminho Novo. Essa estrada, ele teve contato com mineradores, com comerciantes, e aí tomou parte da indignação deles em relação à cobrança abusiva de impostos. Tiradentes, então, se aliou a esses indignados com a alta cobrança de impostos, se afastou do exército e fez parte do movimento de insurreição contra essa situação do Brasil colônia. Um dos que delataram ele foi um membro muito próximo que conhecia as pregações, o discurso, que é Joaquim Silvério. Então esses membros da Inconfidência Mineira acabaram passando por um processo de julgamento que durou cerca de 3 anos. Ele foi julgado e condenado numa manhã de sábado do dia 21 de abril de 1792. Ele foi... Além de mártir da Inconfidência, por sua história de bravura e por ter sido militar, Tiradentes é hoje também o patrono das polícias militares em todos os estados do país. Os ideais de Tiradentes e da Inconfidência Mineira estão imortalizados não apenas nos livros de história, mas também na própria bandeira de Minas Gerais. É uma bandeira branca com um triângulo vermelho e tem escrito Libertas quae sera tamen, que é uma inscrição em latim que significa liberdade ainda que tardia. Era o ideal dos inconfidentes. Tiradentes nasceu em 12 de novembro de 1746 e foi executado em 21 de abril de 1792. Ou seja, toda essa história aconteceu há 223 anos. Porém, incrivelmente, até hoje no mundo existem pessoas sofrendo retaliações diversas, tendo que buscar exílio ou até mesmo sendo executadas, simplesmente por protestarem, por lutarem por ideais em que acreditam. Aqui no Brasil, a população tem ido às ruas protestar contra a corrupção ou até mesmo contra o governo. Muitas vezes, alguns nem se dão conta da importância da democracia, da liberdade que temos de protestar, de dizer que somos contra algo ou alguém. No Brasil, a gente vive, no momento, por exemplo, uma oportunidade única de protestar, de se manifestar politicamente, protestando contra a situação do país, ou não. A gente tem essa liberdade. Então, nós vivemos um Estado democrático, num regime democrático que ainda é bastante... inicial ainda, a gente vive um estágio inicial da democracia, mas que nos permite, por exemplo,
ter liberdade de se manifestar contra. Há hoje quem defenda até mesmo o retorno do regime militar, o que é irônico, pois se estivéssemos sob regime ditatorial, não poderíamos ir às ruas pedir democracia. Se fôssemos, correríamos o risco de nem voltar para casa. É interessante pensar que mesmo aqueles que defendem um regime autoritário de exceção à ditadura ou um regime de esquerda, que seja, eles não têm a dimensão da importância da liberdade de expressão. Então, mesmo eles que defendem o regime não teriam essa liberdade, como você bem disse. É um regime de exceção, você tem a censura operando forte em todos os setores da sociedade. Já que não queríamos ser repetitivos e simplesmente contar quem foi Tiradentes, lembremos não apenas de sua figura, imortalizada em pinturas e gravuras, mas sim do motivo pelo qual ele acabou perdendo a vida. O motivo pelo qual todo ser humano deve lutar: a liberdade. Meu nome é Joaquim José da Silva Xavier. Sou brasileiro e busco a felicidade. Tenho direito à busca da felicidade. Meu nome é Joaquim José da